Olá, sejam bem-vindos ao Entre Clínicas. O atendimento clínico a animais exóticos e selvagens cresce a cada dia. Animais como aves, pequenos roedores, répteis, caíram nas graças dos responsáveis que simpatizam com as espécies. Porém, na mesma mão desse cenário, o atendimento médico veterinário deve ser especializado, saindo dos padrões dos pets convencionais, como cães e gatos. Essa é a especialização e o foco do trabalho da professora Melanie Leite. Vamos lá conferir? Tudo bem, professora? Tudo bem, Dani? É o seguinte, no atendimento a animais não convencionais, os médicos veterinários devem estar preparados para quaisquer atendimentos. Existe um protocolo de conduta e tem como se preparar para o imprevisto? Então, quando a gente fala aí de pets não convencionais, animais selvagens, exóticos, a gente tem uma gama muito grande, né? Então, o que a gente acaba preconizando, né? Sempre buscar algum curso de pós-graduação, alguma especialização que traga pra gente toda essa bagagem, né? É interessante que a gente saiba, pelo menos, como abordar os grandes grupos de répteis, os grandes grupos de aves e de mamíferos. Cada um vai ter o seu jeitinho, o seu gatilho aí de ataque, de defesa. Então, tudo isso é muito importante a gente saber antes de fazer o atendimento. E não é vergonha nenhuma, né? Sei lá, se porventura você for atender um paciente que você não tenha muita experiência, você conversar com alguns colegas, né? Praticar aí o coleguismo dentro da profissão, que é tão importante, que acaba agregando sempre, né? Fechando aí um vínculo sempre com os outros colegas veterinários, de pessoas que têm mais experiência, né? Para poder te passar algumas dicas, algumas situações de manejo, mas com certeza tem que se preparar ao máximo. Bacana. E como que é a demanda? A presença dos animais não convencionais está mesmo em ascensão? E quais as espécies estão mais presentes nos atendimentos? Então, a gente está tendo um boom aí, tem um tempinho já, com relação a esses pacientes. Temos bastante frequência, tanto de apresentações na mídia, né, de serpentes, de aves. A própria rotina que a gente tem hoje de trabalho das pessoas pede que a gente tenha animais que não sejam tão dependentes emocionalmente. E o fato do tamanho dos animais, né, dos pets não convencionais, por exemplo, ali em torno dos seus 1 quilo, 2 quilos, acaba facilitando também bastante o manejo. E aí, pensando no que a gente vê na nossa rotina clínica, a gente não foge muito das calopsitas, os papagaios, coelhos, porquinhos da Índia, hamster, acabam sendo assim os pacientes que a gente com maior frequência. Falando um pouco de répteis, os tessudines, né, jabutis, os tigres d'água, as serpentes, tão temidas e adoradas por várias pessoas. E alguns lagartos aí a gente tem aí como rotina pesada dentro da clínica de pets não convencionais. Bacana, então. Muito obrigada. Viu? Imagina, eu que agradeço, Dani. Outra preocupação constante é com relação ao processo de anestesia. Quais fármacos, dosagens, procedimentos? Agora é com você, professor Rafael Nudman, especialista na área. Existe mesmo essa preocupação com a anestesia? E como fazer a dosagem correta nesses animais não convencionais que muitas vezes não manifestam a dor fisicamente? Pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael Nudman, da Universidade de Qualitas. Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre anestesia em pets não convencionais. Aqueles animais que todo mundo acha diferente, acha divertido e fica super curioso em saber como é que a gente consegue anestesiar um sapo, uma ave, um hamster, saber tudo sobre as dosagens. Vamos explicar um pouquinho hoje para vocês. Bom, todos esses animaizinhos, na verdade, a grande maioria hoje, a gente já tem artigos científicos publicados, livros, onde a gente encontra o uso dos medicamentos, as doses de medicamentos que a gente vai utilizar. Então, a gente se baseia na literatura, né? Assim como em cães e gatos, para saber qual a dose ideal para aquele paciente. É um pouco mais difícil, às vezes, a gente conseguir acompanhar e monitorar a anestesia desses animais, porque são animais muito pequenos e carecem um pouquinho de monitoração anestésica, como avaliar a pressão arterial, oxigenação do sangue, temperatura. Isso depende um pouquinho do tamanho do nosso paciente que a gente vai lidar. Então isso dificulta a gente conseguir monitorar o plano do paciente, a anestesia do paciente. Mas a gente sempre busca a melhor monitoração daquele paciente, sempre individualizando o paciente. Quanto à questão de dor, que também é outro assunto que todo mundo fica curioso,
é um pouco mais difícil. Como é que a gente vai saber que uma serpente, como é que a gente vai saber que um jabuti, um peixe tem dor? É difícil. A gente precisa conhecer anatomia, fisiologia e principalmente comportamento. Comportamento da espécie em questão e daquele indivíduo para a gente saber se houve alguma mudança comportamental. Isso é um grande trunfo na hora da gente avaliar a parte de dor. E assim como nas outras espécies, a gente avalia os parâmetros fisiológicos, frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial. Com isso a gente pode avaliar se um paciente tem dor ou não e, se for necessário, tratar. A gente trata das mesmas maneiras: opioides, anti-inflamatórios, anestésicos locais, tudo isso para promover a analgesia do nosso paciente. Beleza? Obrigado, pessoal. Entre os pets não convencionais temos os peixes. Já imaginou como é o atendimento nesses animais? Principalmente uma cirurgia? Confere tudo que o professor Jefferson Pires vai falar pra gente. Tudo bem, professor? Tudo bom? Eu gostaria de saber como é o processo, desde o diagnóstico até o pós-operatório numa cirurgia de peixe, quais são as principais patologias? Então, a gente costuma fazer quase os mesmos exames que são realizados em outros animais, em aves, em mamíferos, em répteis de maneira geral. Então, por muitas vezes, antes de a gente pensar em operar, a gente vai fazer um raio-x, pode fazer uma ultrassonografia, vai fazer muitas vezes um hemograma, uma bioquímica, para a gente avaliar o estado de saúde e ver se esse animal suporta o procedimento cirúrgico e anestésico. Tá? Geralmente, a gente vai montar um sistema cirúrgico que vai ser envolvido basicamente com uma calha na qual a gente vai colocar o peixe, tá? E essa calha ela fica dentro de um aquário com um pouco de água. Uma bomba puxa a água do fundo do aquário, joga até a boca do peixe, tá? Então a água entra pela boca, sai pelas brancas e cai novamente no sistema. Dessa forma a gente consegue manter o peixe oxigenado, né? Porque o que ele precisa é água passando pelas brancas para ele conseguir fazer a troca gasosa. Dentre as doenças, né, as patologias que esses animais podem ter, na realidade existe uma diversidade. A gente tem uma rotina muito grande de tumores, tá? É muito comum a formação de tumores nesses animais, mas temos outras situações que também podem requerer cirurgias, como por exemplo corpos estranhos, animais que podem engolir pedras, coisas plásticas que estão localizadas no aquário. Tudo isso pode requerer a necessidade de uma cirurgia. Perfeito, então. Muito obrigada. Obrigado. E esse foi o Novo Entre Clínicas. Curtiu? Então compartilha, deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo.